Hoje é um dia daqueles que muita gente não gosta nem de falar, mas aqui a gente adora, né? Botar o dedo na ferida. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje é o dia de falar desses abusos que vão nos fazendo perder a infância. E é isso, tá? A gente vai tendo casos como esses em famílias e esse tipo de abuso geralmente acontece por parte de gente próxima, né? Gente da família, aquele vizinho, aquela pessoa que todo mundo confiava. E hoje, neste dia, a polícia fechou o cerco contra criminosos em várias cidades paranaenses. Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, 14 mandados de prisão. Eu tenho as imagens aí dessa ação que começou ainda durante a madrugada. Não há ainda um balanço completo dessa operação. Não tivemos aqui na região de Londrina o cumprimento de nenhum mandado de prisão. Você vai ter a cobertura completa dessa operação hoje, 6 da tarde, no Cidade Alerta Londrina, com o nosso Vinícius Buganza. Repito, eram 14 os mandados de prisão, mas a gente não tem ainda a confirmação de quantos foram as pessoas presas. 12h57. E aí eu pedi à nossa equipe que preparasse uma reportagem falando deste dia. Estudos apontam que o Brasil é segundo no ranking mundial de exploração sexual infanto-juvenil. E mais, presta atenção nesse dado, apenas 10% dos casos são notificados às autoridades. A maior parte porque esses abusos acontecem dentro da família. E aí a própria família não quer expor essa situação e às vezes eu sei de abusos que são recorrentes por anos e anos. A pandemia piorou ainda mais esse cenário. É aquela realidade da violência doméstica que eu comentei esses dias. As pessoas ficam mais tempo em casa, as crianças estão em casa o tempo todo com a suspensão das aulas presenciais. E aí, gente, esse drama se torna cada vez maior. Vamos ver. É um assunto difícil e muitas vezes escondido na sociedade. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é muito mais comum do que se imagina. Em muitos casos, ele acontece dentro das famílias e não é considerado um abuso quando, na verdade, está caracterizado. Muitas das vezes as pessoas se prendem ao ato carnal ali, né? Mas não é só isso. É a partir do momento que é tocado uma parte do corpo da criança que é algo íntimo, que é só dela, né? As partes íntimas, uma parte do corpo que as outras pessoas não devem tocar, né? A não ser os responsáveis, né? Do forma de amor e carinho, mas sim com outras intenções. Para alertar a sociedade sobre esse mal, neste dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento e Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi escolhida porque há muitos anos uma criança foi abusada no estado do Espírito Santo. Depois acabou assassinada. Acredite, o crime foi em 1973 e até hoje os assassinos não foram presos. A campanha quer evitar que fatos assim se repitam. Aprenda que criança e adolescente não mente quando conta dolorosamente sobre tudo o que passou. Nesse momento, cabe a gente denunciar imediatamente ao órgão protetor. Na suspeita do ocorrido, ligue 100 ou 125, não se cale ou seja omisso protegendo um violador. Nós vamos fazer uma blitz educativa em 2 pontos diferentes da região sul, onde nós vamos abordar as pessoas com cartazes, nós temos cartazes prontos já, e está orientando em relação à prevenção, em relação aos canais de denúncia. Um dos símbolos da data é este, a mão amarela. Nos cartazes produzidos para o evento, lá está ela para lembrar que o abuso deve ser combatido. Por isso que a gente conscientiza as pessoas, para que as crianças saibam, os adolescentes saibam quando isso acontece, que haja essa orientação, para que as próprias crianças e adolescentes se defendam, possam pedir ajuda, falar sobre isso, para que as pessoas que fazem essas coisas sejam responsabilizadas. A promotora de justiça revela que o número de casos em Londrina é grande. Segundo ela, durante esta pandemia, a situação só piorou. Houve um aumento considerável da violência intrafamiliar.
Tanto que os números de violência doméstica também saltaram. Isso se reflete no ambiente onde a criança vive. 2, que muitos serviços do município permaneceram fechados ou trabalhando limitadamente, como a escola pública. E isso acentuou o quê? Acentuou que aumentou a violência, mas os casos têm chegado muito pouco para nós diante desse fechamento de centro de convivência, de escola presencial. Então, assim, a pandemia acentuou mais ainda a violência contra a criança. Gente, infelizmente esses números que já eram terríveis crescem na pandemia e como a gente está aí num momento em que a gente não sabe até quando vai tudo isso, a gente precisa deixar claro a importância de denunciar. E mais do que isso, depois da denúncia, precisa existir uma rede de proteção a essas crianças, a esses adolescentes vítimas de abuso sexual, né? Porque não é só a questão física, tem o psicológico. Eu vou com o Vitor Struck ao vivo aqui, porque ele está com a secretária municipal de assistência social, Jaqueline Micali, para explicar um pouquinho disso. Como é que é essa rede aqui no município, Vitor, quando uma denúncia dessas chega, quando há uma criança, um adolescente vítima de abuso sexual? Que tipo de atendimento ele recebe aqui em Londrina? Oi, Juliano. Pois é, vamos conversar com a secretária municipal de assistência social aqui de Londrina, Jaqueline Micali, que vai explicar um pouco mais. Secretária, qual é então o primeiro passo que um familiar, né, uma pessoa que fica sabendo de uma situação de abuso sexual de uma criança, o que ela tem que fazer em primeiro lugar? Boa tarde. Boa tarde. Então, o primeiro passo é a denúncia. Então, a denúncia ela pode chegar através do Disque 100, mas também nós temos uma rede de proteção que, nesse caso, começa com o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele recebe essa denúncia, ele averigua essa denúncia. Nós temos toda aí uma rede composta para escutar essa criança. Também temos o Nucria, que é do governo do estado. E quando ele chega, por exemplo, na Secretaria de Assistência, já é para atendimento. Então, nós trabalhamos com tudo essa parte da família e é muito bom dizer que a violência sexual, em sua grande maioria, ela acontece dentro de casa. Então, o ano passado nós tivemos uma média de 600 casos, isso é muito. E a maioria são por pais, por padrastos ou por pessoas próximas. Então, por isso é muito importante que todos nós estejamos atentos. Nesse sentido, a senhora acha importante que um adulto, por exemplo, ensine uma criança, enquanto ela chega em uma determinada idade, né, para que ela entenda, olha, filho, isso é brincadeira, isso não é. Seria isso porque a fala dessa criança, o depoimento dela já tem um valor muito grande. A senhora acha interessante essa estratégia também no combate aí à exploração sexual de crianças? Sim, toda a educação sexual, independente da idade, é lógico que quando você fala de uma criancinha pequena, você tem que falar na linguagem que ela entende. Mas explicar para a criança o que é brincadeira, o que é afeto e o que não é, para a criança possa colocar limite e também para que a criança se sinta segura de contar para um pai, para uma mãe, ou no caso das escolas, por exemplo, que são essenciais, porque se a violência acontece dentro de casa, aonde que a criança vai se sentir segura para contar o que está acontecendo? Então, toda essa informação que vem através da rede da educação, da rede da assistência e de atendimento, ela é essencial para combater esse tipo de violência. Fantástico. Por isso um dia como hoje, né, é tão importante para se ter essa conscientização, né, Juliano, colocar luz aí nesse assunto, porque não falar sobre esse tipo de situação é justamente colaborar para que isso continue acontecendo. E aqui em Londrina, né, até que se chegue então ao Conselho Tutelar, né, os conselhos estão estruturados para conseguir realizar esse atendimento. Essa vítima, por exemplo, ela não vai em nenhum momento se sentir constrangida. Enfim, o que está acontecendo nesse momento agora? Nós estamos trabalhando, o ano passado o prefeito de Londrina mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei inédito, onde fala de toda essa rede de atendimento, dos protocolos, de qual que é a porta de entrada, quem vai escutar essa criança e quem que vai atender essa família. Só para você ter uma ideia, quem acompanha essa família não pode ser quem escute, porque vai trabalhar até com essa questão do vínculo. É muito importante a gente lembrar que hoje
hoje, o dia 18 de maio, ele é essencial para o Brasil porque aconteceu um caso de uma criança de 8 anos que foi torturada, sequestrada e violentada sexualmente e que os responsáveis, apesar de todo mundo saber quem eram, eles não foram punidos. Lamentável essa situação, então, de impunidade. A gente agradece muito a secretária municipal de Assistência Social, Jaqueline Micali, pela presença. E é isso, Juliano, um tema que precisa, sim, ser debatido. Volto com você no estúdio.